Começa. O Diego nem tá aqui, ó. Dá zero para ele já, pula pro próximo. Quem que é o Já próximo? vai pro próximo assunto, então. A gente já pula, já acaba a aula. Ai, Não? gente, vocês é Droga. demais. Isso aí, a Marciana tá. Ela só tá Tá no. vendo? Ó, já tô convertendo nos termos anteriores, já tô gostando. Olha lá, ela deu até risada. É influência. Não, mas a Tamires, ela é ótima para fazer isso. Tá, gente, a cara dela. Vamos lá, o próximo é a Bruna, né? Ela já está até por aí, eu vi ela aí. Ela vai falar sobre a cana-de-açúcar. Então, né? Tá escutando? Pode falar. A galera, todo mundo está escutando, gente? Beleza, então, vamos lá. Ah, tá, peraí um pouquinho, Bruna. Só um pouquinho, deixa eu só falar outra coisa aqui sobre o reflorestamento. Na depreciação do reflorestamento, o que é importante também é que na hora de fazer a depreciação, a exaustão, né? Desculpa. A exaustão, essa exaustão não será feita só com base assim, esse ano eu colhi, um exemplo, 10 árvores, né? Extraí 10 árvores e vou fazer a depreciação a partir dessas 10 árvores. No caso do reflorestamento, como o período é muito longo para dar o ponto, né, de corte dessas árvores, de extração dessas árvores, quando faz a colheita, quando extrair, elas divide pelo tempo que deu ali, que utilizou da terra para fazer a exaustão. Então, o reflorestamento tem essas peculiaridades, que é distribuir o tempo, né, conforme os custos que teve no exercício social. Então, vai utilizar desses recursos, tá? Aí fica em cada período. Então, por exemplo, um exemplo, se deu a depreciação no final do período lá, dos 7 anos, né? Que é em média isso, 7 anos. Eucalipto, por exemplo, eu sei que é 7 anos. Então, se no final desse período, 7 anos, eu vou contabilizar a depreciação, porque a depreciação é feita só quando a gente se faz a nossa colheita. Eu vou dividir para mim saber qual foi a despesa da terra durante os 7 anos. Aí eu vou lançar como se fosse retroativo. Pode falar, Bruno. Então, a cana-de-açúcar, quando ela é acumulada, ela é chamada de cultura permanente de inflamação. Com isso, ela vai ser um ativo não circulante minimizado e não realizado a longo prazo. E conforme a lei Malida, ela não é submetida ao regime de depreciação, e sim de exaustão, como você tinha falado. E daí vou dar uma forma de explicar um pouco sobre a exaustão. E daí eu vou entrar um pouco na depreciação também. Mas na exaustão, existe uma exaustão também. Se ela chegar a 5 cortes, é de 20%. Se toda essa inflação for dentro do exercício social, que é o ano base, significa a pessoa de 20%. E caso essa colheita não acabe sendo determinada, a necessidade de calcular o percentual do volume ou a quantidade de terra em relação à cultura total. E como ela não é uma legislação física, ela se baseia em laudos planaciais. Com isso, ela tem alguns serviços percentuais do primeiro corte até o quarto. Então, o primeiro corte de 4%, o segundo corte de 25,1%, o terceiro de 25,4% e o quarto corte é de 20,1%. Esse é o mesmo tipo de depreciação, de exaustão. Agora, a depreciação é necessária estabelecer o tempo da máquina utilizada tanto para o plantio e tanto para a colheita. E com isso a gente conta com a ajuda do CARP, que é que é o custo anual de recuperação do patrimônio. O
Ou seja, é uma depreciação capitalizada. Ela estima o valor mínimo que uma fazenda teria para obter recursos atual para recuperar o início do investimento na atividade. Eu consegui substituir os outros ativos. E acho que é isso. Deu para entender um pouco, gente? O áudio estava bem ruim. Ou é o meu PC que tá... Não, o áudio dela tá bem ruim mesmo. Eu vou só... Mas é... Oi? Tem alguém dando retorno, professora. Tipo, o áudio agora desligaram. Mutaram todo mundo. Tava dando retorno. Tipo, o som saía lá, entrava no microfone e parecia aqui de novo. Não, eu vou... Mas deu para entender um pouquinho do que ela falou, né? Assim, ela explicou, ela colocou também lá no... o que ela estava falando é o seguinte... Eu consegui, assim, entender, que nem você falou, tá? Parece que era como se alguém com o microfone ligado dando retorno. Mas não tinha ninguém com o microfone ligado. O que ela estava falando é o seguinte, que a cana-de-açúcar, ela é considerada, né, como a gente já tinha falado, um ativo biológico permanente, por esse motivo não é feita a depreciação, e sim a exaustão. E uma coisa importante, Bruna, que você não falou, é a forma que ela é registrada. Então, por ela ser uma cultura permanente, então ela também é registrada no ativo não circulante, né, no imobilizado realizável a longo prazo. Porque a cana-de-açúcar, ela vai... Oi? Eu falei no início que ela não era um ativo circulante imobilizado. Ah, eu não entendi. Desculpa, então. Então, gente, ela considera-se um ativo não, né? Um ativo realizável a longo prazo, porque está contabilizado no ativo não circulante. Por quê? É feito uma média de que a cana-de-açúcar, ela pode gerar claro que isso vai depender da região, né? Mas em um tempo de até 5 ou 6 cortes. Então, uma plantação de cana-de-açúcar, ela pode render para você até 6 colheitas, às vezes até mais, vai variar com o seu tempo de... O restante da turma não voltou, queria saber por quê. Vai variar com o seu tempo com a terra, como eu estava falando. E aí, outra coisa que a Bruna explicou, que isso deu para entender, é que a cota para fazer essa exaustão, ela vai ser admitida, né, em 20%, né, e vai ser admitida em 20% se for em 5 cortes e em 25% em 4 cortes. Então, assim, ela vem trazer o exemplo e ela vai reduzindo cada vez mais, porque assim, se ela pode colher até mais, então eu vou reduzindo cada vez mais. Pode ver, ó, 5 cortes, 20%, 4 cortes, 25%. Então, como a gente sabe que ela dá até 6, então se fosse 6, vai dividir os 100%, pela quantidade de cortes que ela vai proporcionando. Mas já é feito para poder, não sei se a Bruna chegou a pesquisar, um chamado Planalçúcar, que é Planalçúcar, acho que, deixa eu só verificar aqui. É isso mesmo, Planalçúcar. O que é esse Planalçúcar? É uma legislação, né, que traz... Quem fez o trabalho sobre esse conteúdo, sobre ativo permanente da cana-de-açúcar, deve ter até encontrado. Eu ainda não li o trabalho de vocês. Mas ela é uma legislação que vem trazendo alguns conceitos sobre a depreciação da
a exaustão da cana-de-açúcar. Então, ele traz nesse Plano-Açúcar que o primeiro corte é o percentual, né, de 35%, o segundo corte, 25%. Então, ele já vai estar fixado na própria Plano-Açúcar. E eu estava estudando, a grande maioria das fazendas, né, que trabalha com cana-de-açúcar, ela utiliza dessa legislação, porque fica mais fácil para trabalhar com seu percentual, né? Porque às vezes vamos imaginar que a cana-de-açúcar dê 5 cortes, mas o outro deu só 4, porque a terra não foi uma terra com boa qualidade, né? E deu só 4. Então, ela traz essa legislação. A outra coisa também é falando sobre a necessidade, porque a necessidade de calcular, ela vai ser sempre calculada sobre o volume total, né, da colheita. A depreciação vai ser com base no volume total da colheita, ou seja, no espaço de tempo de colheita. Não, os trabalhos é só para mandar por e-mail, não precisa de colocar no fórum, não. Os trabalhos era só por e-mail, tá? Esse que nós apresentou hoje? Não, esse que a gente apresentou tá. hoje é para colocar lá. Você não tinha colocado, né, Bruno? Até 5 Eu não horas. coloquei, eu não sabia que era para colocar, não. Sim, é para colocar lá. Eu falei na última aula. É para colocar lá Maria. esse No trabalho no fórum, para explicar aqui, inclusive você explicou. O que era para postar lá era para postar até hoje. Então, aproveita para postar ainda, porque daí ainda dá tempo. Vou digitar aqui o que eu fiz e vou postar. O que a Bruna perguntou os trabalhos a serem entregues valendo nota bimestral. Foi isso, né? Bruna, não, perdão, Marciana. Foi isso, né, Marciana? Ela perguntou os trabalhos valendo nota bimestral, se era para colocar no fórum. Este não. Turma, até aí tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? O próximo é o Edilson. O Edilson vai falar um pouco com a gente agora sobre a pastagem. Ele tá por aí? Sim, professora, eu estava olhando o negócio aqui. O áudio está bom aí? Todo mundo está ouvindo? Para mim está. A pastagem funciona mais ou menos assim. Por exemplo, existe um sistema chamado pastagem rotatividade, que é onde faz uma quantidade de perímetro de tamanho para os gados se alimentarem e tudo mais. Aí, quando acaba essa pastagem, aí desloca o gado para outra pastagem, chamada de piquetes, que é tipo uns pastos pequenos, cada pasto pequeno. Aí vai remodelando esses pastos e aí sim vai fazendo outras passagens novas e colocando esses outros gados novos. Com esse aí tem algumas vantagens e alguns benefícios com esses piquetes, assim, que acabando eliminando as pragas e tudo que tiver de infeccioso assim, para os gados se alimentarem, né? E também algumas empresas utilizam, alguns fazendeiros utilizam para fazer também, por exemplo, faz para o gado se alimentar, aí depois planta soja, aí reutiliza também o solo para fazer outra plantação, né? Que daí eles conseguem fazer esse mecanismo assim, e tem essa diversidade de tarefa e trabalhos para fazer ganhos, né? É mais ou menos isso, professor. Tá, existe 2 tipos de pastagens. Quais são eles? 2 tipos de pastagem? Isso, quais são elas? Salvo, planta animal, produto. Só um momento.
campos. Eu acho que é pastagem para os animais e pastagem para pecuária, para cultura de produtos, né? De reprodução de soja, essas coisas assim, não sei, é isso? Não, é no sentido de quando a gente está falando da pastagem mesmo. Então, só para Pastagem complementar. rotativa e a outra, acho que a pastagem, eu estava com ela, estava vendo ela hoje. Porque assim, a Tem outra pastagem, ela é voltada mesmo para agropecuária, né? Você conseguiu abrir o livro? Não, isso aqui eu tive que pesquisar na internet. Eu não tenho a senha lá do negócio lá. Então acredito que se você ligar na biblioteca, você consegue. Ou para Eu vou dar Antonielli, verificar. Porque a gente vai continuar utilizando isso. E são, assim, são 2 tipos de pastagens, né? Então, quando a gente fala da pastagem, nós já estamos falando diretamente ligado à pecuária. Logo, o que vai utilizar da pastagem vai ser a pecuária. Mas há 2 tipos de pastagem, que é a pastagem natural, que vem a ser a pastagem natural. É a que cresce, aquela onde que tá lá, aí os animais vai comendo, ela cresce naturalmente. E essa outra pastagem rotativa é quando eles colocam os adubos lá. É os Pampa do Sul, não é? E essa é exatamente. Só que assim, tem várias. Ô, roceira. Aham. Entra ela Me também. respeita que eu estudei História e Geografia, mano. Eu estudei só geografia. Técnica agropecuária, né? Oi, ô, Scarlett, não entendi. Se não tirar 10 prova, pode ir agora. 10 anos nessa porcaria desse valeu de alguma coisa. Que bom. A pastagem natural. Mais que obrigação. Opa, com certeza. A pastagem natural, nós vamos falar sobre. Na verdade, são vários exemplos. A Tamires trouxe a dos Pampas, né? Mas a gente tem, que é o capim, né? Aqui na nossa região é o capim natural mesmo. Então, aí para fora são os capins naturais, para fora tem, né, os cerrados. Então, assim, a pastagem natural é aquele tipo de pasto que é um vegetal que não vai apresentar grande problema, erosão, nada. E, assim, é um pasto que vai sofrer melhoramento a cada vez que... Tanto é que na nossa região, por exemplo, é um exemplo que a gente utiliza só a pastagem natural. Estou falando isso da nossa região, mas para fora, né, no Nordeste, por exemplo, é mais cerrado. Então, onde tem mais cerrado vai ser o que a Tamires explicou, a questão dos pampas. Então, é nesse sentido. Mas para nós, a gente considera mais a pastagem natural, que é o capim, o polonhão, mesmo nesse sentido. Aí tem a pastagem artificial também. Então, é a pastagem natural, que é aquele que nasce naturalmente, que são os pampas, são os do cerrado, né? Então, não precisa de cuidar da terra para que ela esteja em constante produção. E o que eu acho muito importante quando se fala da pastagem, que o Edilson trouxe, é essa questão. O que acontece? A pastagem ela é utilizada pelo seguinte método. Muitas vezes o produtor coloca o gado lá, né? Aí ele come daquela pastagem e depois ele tira aquele gado e coloca em outro, tanto é que é nesse sentido que é feito os pequenos piquetes, coloca em outro ambiente para que aquele capim ou aquela pastagem lá fique melhor, né, para voltar o gado para lá. Que é assim que acontece em qualquer ambiente, quem já morou em sítio, quem é desse ambiente, quem tem fazenda, sabe que funciona dessa forma. E nada mais do que o livro trazer esse mesmo conceito. E ele traz daí, na sequência, né, o conceito de pastagem artificial. Pastagem artificial, gente, entra no conceito do que
também, o Edilson, do que você falou, que é onde a gente utiliza o próprio espaço, que é plantar, que era um plantio de soja, por exemplo, você vai utilizar esse espaço para poder preparar o solo, faz todo o preparo do solo para poder fazer as plantações. Aí, De época em época, como o soja tem uma época, tem outra época, e assim vai. Perdão, acho que soja e, se não me engano, algodão nas épocas. Assim. e assim, gente, alguns exemplos dessas pastagens forrageiras, né? Porque são os capins, assim, enfim. São alguns exemplos, capim, né? No nosso exemplo, capim colonhão. Eu estou dando um exemplo de que ele dá o nome de grâmineas. Só que a gente sabe, quem conhece, sabe que o colonhão não tem nada de grâmineas, porque ele fica enorme, né? E tem também a pastagem artificial, tem as leguminosas. O que são as leguminosas? As leguminosas são a soja, aonde eu vou utilizar o carrapicho, o beiço de boi. Então, na verdade, para falar bem a verdade para vocês, essa para mim assim é nova no meu conhecimento, porque eu acredito que na nossa região mesmo ela não utiliza desse tipo de pastagem artificial, né? E as cactas. As cactáceas são o que são o quê? São as palmas, né, que faz a própria plantação para poder tratar. Eu não sei se vocês até chegaram a ver no Nordeste mesmo, o gado, você vê o gado no meio, onde que, porque assim, as cactos, eles aguentam, né, a secura. Então lá, o gado utiliza dessa alimentação. E também tem outros que eu não sei, para falar a verdade para vocês, porque eu não localizei que no nosso país utiliza, que é a mandioca, batata doce, etc. Então, assim, para nós aqui, esses tipos de plantas são utilizadas para a nossa própria alimentação mesmo, né? Lá, quando se fala em pastagem artificial, todo esse grupo faz parte dessa artificial. Por que faz parte dessa artificial? São todos plantas que nós precisamos fazer o plantio para poder fazer o tratamento, né, da nossa pecuária. Então, é nesse sentido que ele traz. Outra coisa importante também para vocês é a questão da contabilização dessa pastagem, porque assim, o que acontece? Nós temos o custo, né? E a pastagem, ela é considerada tanto a pastagem natural quanto a pastagem artificial, ela é considerada, gente, como cultura permanente. Ela não é porque não se confundam por ser, por exemplo, um pé de mandioca ou capim, que porque às vezes a gente pega assim, a soja é algo sensível. Não. Tanto a natural quanto a artificial é uma cultura permanente e ela é contabilizada no ativo não circulante também e como imobilizado. Então, já como regra para vocês, tudo que for aquele que está dentro da cultura permanente, eu vou considerar como ativo não circulante. E outra coisa importante, o capim, ele sofre exaustão também. É o mesmo caso da soja. Ele vai sofrer exaustão, porque o que está sendo utilizado ali é o capim. Então, eu estou retirando o capim para a alimentação da pecuária. Até aí tá tranquilo? Aí tem algumas... Deixa eu trazer aqui no slide. Tem algumas características bem importantes para considerar na pastagem, né? Que são algumas empresas, elas não fazem exaustão da pastagem por várias formas. Então, a primeira, a alegação de que algumas espécies de capim são consideradas do tipo permanente, não acabam facilmente.
Aí um exemplo é o capim-colonhão. E assim, nós sabemos que realmente para acabar com o capim-colonhão não é fácil, não. Dificuldade de estimar o período de vida útil da pastagem. Então, por esse motivo que não se faz a exaustão, nem em algumas produtor rural, ele não vai fazer exaustão porque ele não consegue estimar qual que é a vida útil de uma pastagem, tanto a pastagem artificial quanto a pastagem natural. E também eles alegam que o imposto de renda ele é omisso, né? Então, assim, tudo que deixa aberto quanto ao imposto, à legislação, então, como a legislação não está falando nada sobre a questão de fazer exaustão da pastagem, então eles preferem, né, não fazer essa exaustão, nesse sentido. Então, é nesse sentido, assim. Outra coisa que é bem tranquilo é quando se fala, né, por exemplo, quem que vai fazer dizer, né, qual a qualidade da terra. Então, a qualidade da terra vai ser considerada conforme determinada por agrônomos, né? Então, assim, se o agrônomo vai dizer que a qualidade da terra é onde eu vou determinar a exaustão dela. Então, eles deixam muito nessa parte, nessa abertura. Fica muito em aberto sobre essa situação. Tranquilo aqui, então? Ficou um conteúdo tranquilo? Acho que aqui, sobre esse daqui, não tem muita dificuldade, né? Porque é um conteúdo bem fácil, não é um conteúdo difícil. Pegando a parte da teórica, é um conteúdo bem fácil. A gente fala um pouco sobre a depreciação como um todo, a depreciação e exaustão. Isso é mesmo que nós não... Na verdade, é assim, de qualquer forma, não há necessidade da gente trabalhar a exaustão e a depreciação. Como vocês viram, quem passou pela primeira parte, conseguiu perceber que a depreciação e a exaustão segue a mesma linha. O Jonathan está por aí, a Marciana. Segue a mesma linha do que nós estudamos na contabilidade geral. Então, quem já está no terceiro, no quarto termo, já consegue ter o conceito do que é a contabilidade, do que é a depreciação. Então, de qualquer forma, a depreciação eu vejo que não é algo que a gente precisa fazer na prática, que eu quero dizer para vocês, mas que traz a importância da gente conseguir entender o que diferencia, né? Porque daí, essa teoria, vocês precisam conseguir entender o que que vai considerar como depreciação e o que eu vou considerar como exaustão. Então, ele traz nesse sentido. Aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão dos grupos que traz o CPC 29, que não está nem no livro, é sobre ele trazendo a questão dos grupos de cultura permanente e de cultura temporária, porque eles vai dividir, né, lá no CPC 29, que eu acho que a Marciana me perguntou, ou a Laís me perguntou, que não estava entendendo muito sobre isso. Ele traz esse conceito de que o que é a cultura permanente e o que se encaixa como cultura permanente, porque a turma que fez sobre as regiões não falou sobre isso. Então, mas ela explicou tipo no básico, né? O que eu quero trazer para a turma é essa questão de que o CPC 29... Ah, é verdade, foi a de Catiele que me perguntou, Marciana, foi mesmo, agora eu lembrei. Ela, no trabalho da parte dela, vai explicar o conceito
do que é a cultura permanente e a cultura temporária. E quais são os produtos, quais são os tipos de plantas que vai entrar nesse conceito. E quais são as suas diferenciação. Tranquilo até aqui? Falando um pouquinho também sobre a adequação dos itens, né, dos produtos agrícolas. A adequação dos itens dos produtos agrícolas, tem um som me atrapalhando. Quem que tá ligado? A adequação dos produtos agrícolas, ele fala um pouquinho no conceito de como é os estoques, né? E os estoques, ele não é muito diferente, ele vai se assemelhar com os produtos de uma empresa agroindustrial. Então, só para a gente também fechar esse conteúdo da ementa, os estoques, ele vai ser colocado no plano de contas. Então, o que é matéria-prima vai contabilizar, né, como os insumos, produto em elaboração, né, vai ficar junto com, no mesmo grupo do ativo circulante. No caso, por exemplo, de cultura temporária. Então, se for cultura temporária, produtos em elaboração vai estar ali dentro do ativo circulante também. Já quando for ativo permanente, também vai ficar dentro do ativo circulante, só que os ativos biológicos, né, vai estar classificado dentro do ativo não circulante. E também o almoxarifado. O almoxarifado nada mais é do que nós já falamos sobre ele, mas é um estoque, né, que tem como consumo, aquilo que eu tenho que vai compor para utilização na plantação. Até eu trouxe exemplos na outra aula, mas o CPC 20, o que eu quero que vocês só copiem assim, o CPC 29 vem trazendo essas distinção. Então, ele traz para nós qual que é a distinção de um e do outro. E vem nos explicar qual está contemplado em qual grupo. Então, vamos... um exemplo de ativos biológicos laranja, de cultura permanente. Então, a cultura permanente vai estar no ativo não circulante e os produtos em elaboração, o almoxarifado, vai estar tudo dentro do ativo circulante. É um pouco nesse sentido. Até aí tá tudo certo? Tá tudo bem? Eu acho que já tem muito conteúdo para a prova, né, professora? Bastante coisa, hein? Tem muito conteúdo para a prova, inclusive a prova desse conteúdo também já está pronta. Caramba, dá dica. O que a senhora põe lá para nós? Tudo que tem nesse conteúdo tem na prova. Então, Professora, deixa eu te falar. A gente prova com base naquele livro. Oi? A gente vai estudar o conteúdo para a prova. Qual o conteúdo total? O capítulo... Daquele livro que você... É daquele livro lá. O capítulo 1, 2 e 3. Tá. Aí, Nota aí, Carla. Start, olha só, Start, ela não. O capítulo... não, eu minto, é 1, 2, 3 e 4. Só que o capítulo que não é 1, 2, 3 e 4. Só Daqui que a pouco você aumenta. Não, o 5 é o que nós estamos estudando hoje, e esse já faz parte do segundo bimestre. Pensei que ela tinha esquecido do 4, cara, que droga. Eu tinha esquecido inicialmente, Luiz. Droga. E esse conteúdo vai... Só que a prova de vocês vai estar tranquilo, porque a prova de vocês é para falar... Tem 3 questões dissertativas e 7 questões de marcar A, B, C de alternativas. A cara da Heloísa. Professora, esse negócio de escrever não é muito bom, não, cara. A gente não tem muito hábito. Esse negócio de marcar X não é de Deus.
Ai, não entendo vocês. Ó, fala uma Eu coisa. prefiro 1000 vezes escrever, porque pelo menos você considera alguma coisa. Você vai considerando, chega lá no final, você considerou um monte de coisa. Agora, marca X é um ou não é. Esse negócio de prova que não é de Deus. Realmente. O mais Devo sensato da turma concordar. aqui. O mais Mas estamos sensato num do grupo. consenso que, por maioria absoluta, professor, a prova já está cancelada, né? Não, Vamos seguir cancelado. a vida aí. Não. Infelizmente, a gente Concordo. precisa... Não, eu também não discordo de vocês. Porque, assim, no meu ponto de Tenho vista... prova. Dá 7 pra todo mundo e pronto. Vamos Não, burlar aí o também sistema, não, cara. sinto Ninguém precisa muito. saber. Sinto... não preciso saber. Com essa prova que você tá deixando desse jeito aí, ô Tamir. Só tá gravando a aula. O que é isso? Para de gravar aí que nós combina. Tem que fazer de forma diplomática, que vai ninguém dar moral para mim, né? Tá bom. Ô, Diego, mas daí como que a gente vai avaliar quem aprendeu? Como que eu vou dar 7 para todo mundo? Seria justo, por exemplo, eu dar 7... Eu vou dar um exemplo hoje. Ó, o Bruno tá aqui, explicou. O Jonathan tava aqui. Eu acho que ele não tá. O Jonathan tá aqui, explicou. Aí eu vou dar 7 para o Bruno, vou dar 7 para o Jonathan e 7 para o Pedro também? Ah, e depende do Pedro, né? Azar do Pedro que matou a aula. Dá 0 pra ele e 7 pra nós. Pra quem matou Eu a aula e não ligo explicou de- o trabalho é 0. Também. Eu não ligo de tirar a mesma nota que o Pedro. Você não liga do quê, Jonathan? Do Pedro tirar a mesma nota que eu, sendo que ele não apresentou, professora. Por mim, tudo bem, ele tirar 7 também. Olha o Jonathan quebrando o sistema, ó. Gente do céu. Errado não tá. Ô, Jonathan, mas aí eu não vou concordar. Eu vou concordar com uma coisa com você. Agora eu vou falar sério. Eu dou 7 para você e dou 7 para ele. Aí eu dou 7 para Tamires e dou 7 para todos que estão aqui. Né, Bruno, Scart. Sim. Aí eu quero, a hora que chegar lá no mercado de trabalho, daqui, quem está ali no primeiro semestre, daqui 2 anos, quem já está terminando, falta só mais 6 meses. Aí, daqui um tempo que eu olhar lá os bonitinhos, eu vou falar, aquele lá foi meu melhor aluno. Agora, aquele ali, ele não sobe nem